Olá, alunos, professora Cristiane, de Técnicas de Otimização e Integração. Na semana passada, nós estudamos otimização não condicionada e nós precisaremos desse conteúdo para acompanhar a aula dessa semana. Vejam essa situação-problema. Eu quero maximizar a produção de uma empresa sob uma certa condição orçamentária. Eu tenho a função produção. Essa função me dá o número de unidades produzidas quando eu vou utilizar duas variáveis, que são as quantidades de duas matérias-primas, certo? Matéria-prima 1, quantidade X, matéria-prima 2, quantidade Y. O que mais que eu sei sobre isso? Eu sei que os custos das matérias-primas X e Y são de 100 unidades monetárias por unidade, e que eu tenho um orçamento total para ser gasto de 378 mil, ok? O que eu sei, então? Que o custo que eu vou ter de compra de matéria-prima é 100x mais 100y, porque cada uma custa 100, e eu tenho quantidade x da primeira, quantidade y da segunda. Portanto, eu sei que eu posso gastar no máximo 378, ou seja, 100x mais 100y tem que ser menor ou igual a 378. Essas são as condições do meu exercício, da minha situação-problema. O que nós temos então? Nós temos uma função produção, x a 2/3, y a 1/3, e uma restrição que também está aí. O que nós vamos analisar aqui? Primeira coisa, se eu gastar 100 mil com X, quanto eu vou poder gastar com Y? Bom, eu vou gastar 100 mil aqui. Se eu vou gastar 100 mil aqui, eu posso gastar com 100Y, no máximo, 278 mil, certo? Eu gastando 100 mil com o primeiro produto, a primeira matéria-prima, e 278 mil com a segunda matéria-prima, qual é a quantidade X e Y que eu vou comprar de cada uma? Eu vou comprar 1.000 unidades da primeira, que é 100 mil dividido por 100, e 2.780 unidades da segunda, que é 278 mil dividido por 100. Nesse caso, quantas unidades eu consigo produzir? Eu vou substituir nessa função aqui, para achar quantas unidades eu consigo produzir. No caso, eu vou conseguir produzir 114 unidades. Tudo bem até aqui? Olha a segunda pergunta. E se eu gastar 200 mil com X, quanto que eu vou poder gastar com Y? Bom, 200 mil aqui nesse 100x, eu vou poder gastar com Y 178 mil. Quantas unidades de cada um eu estou comprando? 2.000 de X, 1.780 de Y. Fazendo o mesmo cálculo que eu fiz no anterior, eu consigo produzir quase 171 unidades com essa compra que eu fiz. Nos dois casos, eu gastei 378 mil de custo para comprar matéria-prima. Se eu comparar o gasto que eu tive, que é o mesmo, em qual das duas situações eu tenho uma melhor produção? Qual que é a melhor escolha para minha empresa? Com certeza a segunda, porque eu consigo fabricar uma quantidade maior de produtos. Mas será que essa é realmente a melhor de todas as escolhas para essa empresa? É isso que nós vamos ver. Para resolver esse tipo de problema de otimização com uma condição que precisa ser cumprida, a gente usa o que a gente chama do método dos multiplicadores de Lagrange. Bom, para que serve isso? Serve para a gente determinar os valores extremos de uma função, que era o que a gente já fazia na semana passada, mas de uma função que tem uma certa restrição.
Então, vamos ver. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever a função de Lagrange, ou também chamado de lagrangiano, que é isso daqui, onde esse f de x é a função que eu quero maximizar e o g de x é a minha restrição. Depois que eu escrever essa função, o que eu vou fazer? Derivada em x igual a zero, derivada em y igual a zero, que era o que a gente fazia na semana passada, e eu vou fazer também a derivada em lambda igual a zero. Vamos voltar, então, para o nosso exercício. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem a função que a gente quer maximizar e a nossa restrição. Bom, escrevi aí o lagrangiano. Observa que eu vou pegar essa restrição e vou transformá-la em uma função. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei aquela restrição e transformei nesta função aqui, ó. Derivada em x. Faço a derivada em x e isolo o meu lambda. Vocês já vão entender por quê. Faço a derivada em y e isolo também o meu lambda. Existem outras formas de resolver esse sistema. Essa que eu estou contando para vocês é a que eu acho mais fácil. Você pode fazer as 3 derivadas e resolver o sistema como você achar melhor. Bom, isolando os lambdas, o que eu vou fazer? Eu vou igualar os dois. Aí eu vou manipular algebricamente essa equação para chegar numa relação entre x e y. Então, qual foi a relação que eu cheguei? Que x é 2y. Olha o que nós temos agora. Nós temos aqui, então, o lagrangiano e a relação que x é igual a 2y. O que ainda não foi feito? Não foi feito a derivada em lambda. A derivada em lambda vai dar 378.000 menos 100x menos 100y. Arrumando isso, igualando a zero, a gente vai chegar numa relação que é 100x mais 100y igual a 378.000. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa relação, que x é 2y, e vou substituir no lugar de x. O que vai acontecer? Eu vou cair numa equação do primeiro grau com uma única variável y, consigo achar o valor de y. Como x é o dobro de y, x vai ser 2 vezes 1.260. Com essa quantidade de matéria-prima, eu consigo fabricar quantas unidades do meu produto? 196 unidades do meu produto. Lembra lá no começo que eu dei 2 situações para a gente ver qual era melhor, gastando a mesma coisa, que era os 378.000? Olha o que a gente tinha lá. 2.000 unidades de x e 1.780 unidades de y fazia com que eu gastasse a mesma coisa que eu estou gastando agora, só que com que eu produzisse apenas 170 unidades, sendo que nesse nosso novo caso, que é o ponto máximo, a gente vai conseguir produzir 196 unidades do nosso produto e assim ter um lucro bem maior com 26 unidades produzidas a mais. Muito legal, né, gente? Vamos ver um outro exemplo? Não é um outro exemplo que a gente vai ver ainda. A gente vai continuar nessa mesma situação problema para analisar mais 2 coisas. Primeiro, encontrar o valor de lambda, porque a gente ainda não encontrou. Então, o que a gente tem? As quantidades de x e y ideais e a equação que me dá o meu lambda. Bom, substituindo, eu chego num lambda de 0,0053. Mas o que significa esse valor de lambda? Bom, esse valor significa que a cada uma unidade monetária a mais que a empresa resolva aumentar no seu orçamento, ela vai conseguir produzir 0,0053 unidades a mais do seu produto. Então, a cada R$1 ou $1, dependendo da unidade que a gente estiver trabalhando, que eu aumentar no meu orçamento,
eu vou conseguir produzir essa quantidade a mais de unidades. É claro que isso é muito pouco, não é nem uma unidade a mais a cada R$1. Então, a minha pergunta é, se eu aumentar 1.000 no meu orçamento, ao invés de uma unidade, for de 378 mil para 379, quanto que eu vou conseguir produzir a mais? Bom, se a cada 1 a mais no orçamento eu consigo produzir 0,0053 unidades, 1.000 a mais, eu consigo produzir 5,3 unidades a mais do meu produto. Aí a pergunta foi, qual o preço que eu devo pedir pelo meu produto para que compense aumentar esse orçamento? Se eu aumentei 1.000 no meu orçamento e consegui fazer 5,3 unidades a mais, é claro que 5,3 unidades não é possível, ou eu faço 5 ou eu faço 6, isso é uma estimativa. Que conta eu vou fazer? O 1.000 que eu gastei a mais, dividido pelas 5,3 unidades, que vai me dar 188,68 reais ou dólares. Ou seja, para compensar o aumento no meu orçamento, eu preciso cobrar pelo menos 189 reais ou dólares pelo meu produto. Interessante, né? Entender o que isso significa. Agora sim, nós terminamos nossa situação problema e nós vamos resolver 3 exercícios. Esse exercício que eu chamei de exercício 1 foi o que eu usei para ilustrar nossa matéria da semana passada. Então, vamos lembrar o que a gente fez nesse exercício? A gente descobriu quais eram as quantidades de 2 produtos que seria o ideal para que eu tivesse um lucro máximo. O que nós encontramos na semana passada? Nós encontramos que o ideal era vendermos 699 unidades do produto X e 897 unidades do produto Y. Isso foi o que a gente encontrou da nossa função lucro, tendo apenas receita e custo. Olha o que nós tínhamos obtido. Que nós teríamos um lucro de 432.797 unidades monetárias. O total aqui de unidades dava mais ou menos 1.500 e alguma coisa. Olha a restrição que eu vou colocar. Eu vou colocar uma restrição de conseguir fabricar no máximo 1.200 unidades. Ou seja, eu não vou conseguir produzir essas 1.500 e poucas unidades que seria o ideal para ter lucro máximo. Então, eu quero saber o seguinte, como que eu vou distribuir as quantidades de X e Y se eu só consigo produzir 1.200 unidades? Então, vamos lá? Essa é a minha restrição. X mais Y tem que ser menor ou igual a 1.200. Lagrangiano, vou ter as funções lucro e a função restrição, vou escrever o lagrangiano. Olha como ficou grande. Vamos para o próximo slide só com o lagrangiano. Qual que é o primeiro passo? Derivada em x igual a 0, isolo lambda. Segundo passo, derivada em y igual a 0, isolo lambda. Igualo os dois lambdas para achar uma relação entre x e y. Manipulação algébrica, achei que y é 2x menos 501,5. O que eu faço agora? Derivada em lambda. Derivo em lambda igual a 0, acho uma equação. Próximo passo, eu vou pegar esse valor de y e substituir aqui. Eu vou ficar com uma equação só com x, encontro x. Encontrei o x, substituo ali em cima, encontro o y. O que eu tenho agora? A forma como é melhor eu distribuir as quantidades dos produtos x e y para que eu tenha lucro máximo, produzindo no máximo 1.200 unidades. Dando uma arredondada nisso, eu vou produzir 567 produtos do primeiro tipo e 633 produtos do segundo tipo, dando um total de 1.200 produtos para que eu tenha lucro máximo. Legal? Vamos ver o próximo. O lucro máximo vai ser 406,687. É claro que ele é mais baixo que o anterior,
Por quê? Eu estou produzindo menos, eu tenho uma restrição na minha empresa. Nesse próximo exercício, eu tenho uma cesta de utilidades. Eu tenho 2 produtos que um consumidor necessita, produtos X e Y, quantidades X do primeiro produto, que a gente chama de bem 1, e quantidade Y do bem 2. E eu tenho os preços de cada um desses produtos. O produto 1 custa 4 e o produto 2 custa 2. Qual que é a restrição? Bom, a restrição orçamentária desse consumidor é 60 unidades monetárias por semana. Eu quero saber qual que é a utilidade máxima, ou seja, de que forma ele pode maximizar a compra desses produtos gastando 60 unidades monetárias. Então, vamos lá. Eu tenho uma função que eu quero maximizar, que é a função utilidade, que é xy mais 2x, e eu tenho a restrição que é 4x mais 2y igual a 60. O preço do primeiro produto é 4, o preço do segundo produto é 2 e eu posso usar no máximo R$60. Tudo bem? Vamos prosseguir. O que nós temos aqui? A função que eu quero maximizar e a minha restrição. Aqui embaixo eu escrevi o Lagrangiano. Então, deixa eu pegar aqui o vermelho. Aqui está o Lagrangiano, certo? O que eu vou fazer em seguida? Em seguida, eu vou derivar em x igual a 0. Derivar em y igual a 0. Isolo o lambda nas duas equações, igualo o lambda. Vou chegar numa relação entre x e y. Depois, o que eu faço? Vou pegar um azulzinho aqui. Derivo em lambda igual a 0. E vou substituir essa relação que eu encontrei entre x e y, no y aqui da derivada em lambda. Chegando nessa equação de baixo, em que eu encontro o valor de x. Encontrando o valor de x, eu vou substituir na equação de cima para achar o valor de y. Então, o que maximiza a minha utilidade gastando 60 no máximo? Comprando 8 unidades de x, a 4 unidades monetárias cada um, 32, e 14 unidades de y, a 2 unidades monetárias cada um, gastando 28, 28 mais 32 dá os 60, que era o máximo que eu tinha no meu orçamento. Exemplo 3. Ah, tem uma conclusão aqui. Conclusão foi isso que eu já falei. 8 unidades do bem 1, 14 unidades do bem 2. Agora sim, exemplo 3. Esse é o último exemplo que a gente vai ver da aula dessa semana. Vou utilizar uma função de Cobb-Douglas, que vocês já conhecem, que a gente já discutiu, em que x é a unidade de mão de obra e y é a unidade de capital. Essa é a função que eu quero maximizar. O que eu sei? Que cada unidade de mão de obra custa 100 e cada unidade de capital custa 200. E que eu tenho no máximo 30 mil para serem gastos. Qual vai ser a minha função restrição? 100x mais 200y tem que ser menor ou igual a 30 mil. Vamos para os itens que o exercício pede. Primeiro item. Determine x e y igual a b, que maximiza a produção. Então, eu quero saber qual a quantidade de mão de obra e qual a unidade de capital que eu posso ter, gastando no máximo 30 mil, para ter uma produção máxima. Escrevo o Lagrangiano, derivo em x igual a 0, isolo lambda, derivo em y igual a 0, isolo lambda. Vou igualar os dois lambdas. Igualei os dois lambdas, manipulação algébrica, vou chegar numa relação entre x e y. Que relação que eu cheguei? Que x é 6y. Então, x é 6y. Vamos continuar.
x é 6y, lagrangiano, falta a derivada em lambda, igual a 0. Vou chegar numa equação aqui. O que eu faço com essa equação? Vou pegar essa relação, x igual a 6y, e vou substituir no lugar do x. Vou chegar numa equação do primeiro grau com uma variável, achei o valor de y que maximiza a minha produção. Substituo no x igual a 6y, acho o valor de x que maximiza a minha produção. O que eu tenho aqui? Que eu preciso de 225 unidades de mão de obra e 37,5 unidades de capital, naqueles valores que foram estipulados no enunciado, para que eu tenha o máximo da minha produção. Para finalizar, vamos para o último item do nosso último exercício. Calcule o valor do multiplicador de Lagrange e interprete o resultado obtido. Bom, eu tenho as quantidades de x e y e o valor do lambda, que é o multiplicador de Lagrange. Fazendo os meus cálculos, eu chego que o lambda deu 0,29. O que isso significa? Eu não tinha 30.000 a ser gasto com mão de obra e capital? Isso significa que se eu aumentar isso para 30.001, ou seja, aumentar uma unidade monetária no meu orçamento, eu consigo produzir 0,29 unidades a mais. Claro que 0,29 não chega nem a ser uma unidade, mas, por exemplo, se eu conseguir aumentar 100 reais ou dólares, ou a unidade que eu estiver trabalhando a mais no meu orçamento, eu consigo produzir 29 unidades a mais. Certo, pessoal? Isso é o que a gente tinha para ver essa semana. O que nós temos? Nós temos lista 7 para estudar e exercícios 6 e 10 da lista 7 para entregar até sábado. Ok? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, por favor, enviem para mim. E boa semana e bons estudos. Até!